Sejam bem-vindos a mais um À Prova, o magazine das redes sociais da FPAC. E hoje temos um programa bem variado, com vários convidados. Vamos falar de ralis, vamos falar de corridas, vamos falar da sustentabilidade das mesmas, tão importante na época em que vivemos. Mas claro que a atualidade domina e no fim de semana todos os caminhos foram dar ao norte do país. O 36º Rally Serras de Faf, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto marcou o início do Campeonato de Portugal de Ralis. E como foi também a prova de estreia do 70º Campeonato da Europa, ofereceu-nos uma lista de inscritos incrível e também uma prova espetacular. A decisão da vitória fez-se apenas na Power Stage, onde os três primeiros chegaram separados por 7 segundos. O campeão finlandês Mikko Heikkilä, que liderava desde o final da primeira etapa, furou, sendo obrigado a parar para trocar uma roda, acabando apenas em oitavo. Aidan Padden e John Kennard aproveitaram para levar o Hyundai ao triunfo, com Mads Östberg a colocar o Citroën no segundo posto e Georg Liramey a fechar o pódio com mais um Hyundai i20 Rally 2. No Campeonato de Portugal de Rallys, pontuação máxima para Craig Breen. O irlandês chegou a liderar o Rally Serras de Faf, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto. Um furo roubou-lhe a hipótese de vitória à geral, mas não no Nacional de Rallys. Craig Breen e James Fulton foram os grandes vencedores da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Rallys, em Faf. O piloto irlandês entrou no segundo dia na segunda posição, depois de 2 furos terem permitido a Miguel Correia assumir a liderança. Mas, sem surpresa, rápido recuperou o primeiro posto e não voltou a arredar o pé. It's great that we get the maximum points and it's good a good start to the championship. O lugar intermédio do pódio foi de Miguel Correia e Jorge Carvalho, que começam assim a amealhar pontos para a temporada. O piloto manteve um bom ritmo ao longo da prova e ainda aproveitou o azar de Breen para assumir o primeiro posto. Sabíamos que ia ser muito difícil segurar o primeiro lugar de ontem. Temos um adversário como o Craig Breen, que é um piloto de fábrica, portanto são outras lidas. Mas vamos bastante satisfeitos. Na Power Stage não sei ainda quantos pontos levamos, mas não levando ponto nenhum na Power Stage, mesmo que seja só o segundo lugar, são excelentes pontos, é um excelente resultado. Já Ricardo Teodósio e José Teixeira fecharam o top 3, dando 2 lugares no pódio à Team Hyundai Portugal. A dupla lutou ainda assim com alguns contratempos, tendo furado também na última especial do Rally, a Power Stage. Conseguimos manter o nosso terceiro lugar, porque tínhamos conseguido ganhar alguma vantagem ontem sobre o Zé Pedro Fontes e sobre o Pedro Almeida, mas foi sofrido. Chegar ao fim e a pensar que tinha ido o nosso terceiro lugar à vida. No que diz respeito ao Campeonato de Portugal de 2 rodas motrizes, vitória do campeão nacional Ernesto Cunha, navegado por Carlos Magalhães. Sai satisfeito com o ritmo que conseguimos andar a um bom ritmo, portanto promete que vamos ter aí um bom campeonato das 2 rodas motrizes. O segundo lugar do pódio foi da dupla Hugo Lopes e Tiago Neves. Gonçalo Henriques e António Santos ocuparam a terceira posição. Para nos falarem do Rally de Faf e das peripécias da prova de abertura do Campeonato de Portugal de Rallys, vamos ter em estúdio o Gonçalo Henriques e, via Zoom, temos o Luís Ramalho. As condições atmosféricas não ajudaram, vários pilotos acabaram por ter saídas de estrada, entre eles Armindo Araújo. Via Zoom temos connosco o Luís Ramalho, navegador no carro dos campeões nacionais. Luís, primeiro que tudo, é bom ver que estás a recuperar bem. O que aconteceu exatamente e já agora, como estás tu e como está o Armindo? Olá a todos. O que aconteceu foi uma coisa normal nas corridas, foi um acidente violento, este foi muito violento. Temos umas mazelas, eu e o Armindo ficamos com algumas mazelas, eu tenho umas costelas aqui amoladas e uma coisa menor num pé. O Armindo também tem uma fratura de costelas e tem uma fratura do dedo, mas além disso tem também uma fratura que não é muito grave na coluna. Pronto, em princípio vão ser o dedo tem indicação cirúrgica
Relativamente à coluna, em princípio, também se vai operar para que fique fixada de uma forma mais rápida e melhor, e portanto mais rapidamente possamos voltar às lides. Mas basicamente o que aconteceu foi isto, foi um acidente violento, muito violento, uma pancada muito violenta, mas que é uma coisa que pode acontecer nas corridas. As corridas de automóveis são um desporto de risco, e quem achar que não corre risco nos automóveis é melhor pensar noutro desporto, porque estas coisas às vezes acontecem. Já disseste, foi um impacto violento, um carro parcialmente destruído, para não dizermos totalmente destruído, mas Luís, esta foi, mais uma vez, a prova provada que a aposta na segurança por parte da FIA e da FPAC é o único caminho possível, não há outro caminho, e vocês resistiram bem, apesar de tudo, fica provada essa aposta na segurança. Isso é indiscutível, é absolutamente indiscutível. O carro, a célula de segurança do carro resistiu a um impacto violentíssimo. Enfim, há aí várias teorias relativamente e várias contas que foram feitas relativamente às forças G a que teremos sido sujeitos, à velocidade a que vínhamos. É uma zona muitíssimo rápida, estamos na zona final do troço, é uma zona que tem uma série de curvas, 2 ou 3 curvas, 1 ou 2 curvas antes, que já são feitas a fundo, depois tem uma primeira reta com uma lomba, outra segunda reta com outra lomba, portanto estamos a falar em quinta, virmos no que o carro dá. Eventualmente nós poderíamos não vir completamente a fundo, porque tínhamos batido numa pedra que estava num rego 700, 800 metros antes, e vínhamos ali na dúvida se o carro vinha furado ou não, portanto poderíamos não vir completamente a fundo, mas a diferença não seria grande, até porque é uma reta e mesmo que tu venhas furado tens a noção de que podes vir depressa. Relativamente à segurança, isso é evidente, o carro resistiu, o carro foi-se partindo, se quiseres, como lhe compete, para ir absorvendo a energia. Os capacetes funcionaram, os anos funcionaram, os cintos funcionaram, tudo aquilo que tem a ver com o carro funcionou. Há uma outra coisa que eu gostaria de, se me permitires e se me deixares aqui, se me deres 2 minutos, que eu gostaria de, uma questão que eu gostaria de levantar, e que é um conselho que eu dou aos pilotos. Eu acho que a maioria das pessoas sabem que eu profissionalmente sou radiologista e portanto há 38 anos que trabalho, e a esmagadora maioria destes anos todos no serviço de urgência. Além disso, como muitos de vocês se recordam, o meu irmão Miguel teve um acidente grave com o Jorge Rodrigues, com o famosíssimo Jorge dos Amortecedores, em 1997. Nessa altura não havia ANS, não havia este tipo de defesas para nós, para os pilotos e para os navegadores, e o meu irmão fez uma fratura de grau 2, de C2, que é aquilo que se chama a fratura do enforcado, e que é, enfim, uma substancial percentagem de vezes dá ou tetraplegias, portanto as pessoas ficam sem se mexerem, ou mesmo a morte de quem sofre esse tipo de acidentes. Daí a uns anos apareceram os ANS. Os ANS vieram acabar completamente com as fraturas da coluna cervical, nunca mais ninguém teve fraturas da cervical. Claro que a energia tem que se dissipar em algum sítio, e depois passou a haver fraturas na última vértebra dorsal ou nas 2 primeiras lombares. No caso do Armindo foi na segunda lombar, mas tivemos essa situação com a Inês há uns anos, tivemos essa situação com o Joaquim Alves, num acidente menor que nós tivemos na Madeira, mas que também resultou numa fratura dele, em L1, e portanto os dispositivos de segurança vão nos ajudando muito a resistirem. Há uma coisa relativamente à qual os pilotos se preocupam um pouco, e eu aconselho a que se preocupem cada vez mais. Tem a ver com as baquês. As pessoas acham que comprar uma baquê compra-se uma baquê que esteja homologada e o problema está resolvido. Isto não é verdade. E não é verdade porque as baquês são normalizadas, portanto o tamanho é SAS, o tamanho é MM, o XL e por aí fora, mas depois cada um de nós tem a sua altura de costas, a sua largura de anca, a sua largura de costas, e hoje em dia há possibilidade de se fazerem bancos à nossa medida, um segundo banco que são mais visíveis na Fórmula 1 e que tu acompanhas com muita regularidade, e nas corridas de velocidade. Vemos muitas vezes naquelas corridas de 24 horas os pilotos a saírem, nas corridas de ciências, os pilotos a saírem, a tirarem um banco e o outro que entra leva o outro banco, e basicamente isso são bancos feitos completamente à nossa medida. E eu fiz um banco desses ano passado, e talvez por isso eu também tenha tido menos lesões neste acidente do que aquilo que era previsível, porque realmente a desaceleração é monumental
e a pancada é violentíssima. Isto é uma coisa que hoje em dia é muito barata, isto é feito de uma forma muito simples, com 2 produtos que juntos criam uma reação química. Aquilo é metido basicamente dentro de um saco de plástico, esse saco de plástico é metido dentro da baquê, nós sentamos nesse saco de plástico e depois deixa-se que aquilo fique duro e a seguir com uma faca vai-se cortando e vai-se adaptando melhor. Moldando ao corpo da pessoa, basicamente. Completamente. E, portanto, isso é uma enormíssima vantagem para nós. Nós deixamos de andar a balançar na baquê, que é uma coisa que às vezes acontece, e portanto, passamos a estar completamente encaixado numa coisa que tem a ver exatamente connosco e com a nossa complexão física. Isso é uma vantagem enormíssima. Eu reconheço que quem faça um rally ou outro, ou um navegador, por exemplo, que vem ajudar a resolver um problema qualquer, isso pode não ser muito fácil. Mas para equipas que normalmente correm juntas, eu aconselho vivamente a que façam isso, tanto quanto me parece, nem sequer é uma coisa especialmente cara, e portanto é uma coisa muito barata de se fazer, e eu aconselho todos a fazerem isto, porque nós só nos lembramos das coisas, só nos lembramos de como é que se resolvem os problemas depois das coisas acontecerem, e começarmos antes é muitíssimo importante. Depois da casa roubada, não é? Há trancas à porta, depois da filha casada não faltam pretendentes, enfim. Deixa-me fazer-te uma pergunta que tem a ver também com segurança e tem a ver com um elemento que é cada vez mais importante, e tu já falaste dele, que é o One's Device e as fitas do One's Device. E a forma como essas fitas têm de ser substituídas com regularidade e, sobretudo, mesmo após um pequeno impacto, devem ser substituídas. Exatamente. As pessoas têm que ter a noção de que quer os cintos de segurança, quer essas fitas, são feitas e são cozidas de uma determinada forma, e aquela cozedura que aparece, aquele cozido que aparece em cruz e com uma determinada forma não é feita por acaso. A ideia é que, e o tipo de fibras utilizado também não é utilizado por acaso. A ideia é que aquilo estique, mas aquilo só estica uma vez. Acontece exatamente a mesma coisa com os parafusos, esticam, plastificam e partem. E a situação das fitas e dos cintos é exatamente a mesma, aquilo só estica uma vez. Portanto, quando nós temos um impacto, aparentemente, como não temos muitas vezes mazelas desse impacto porque parece menor, e não temos as mazelas porquê? Porque essas coisas todas cumpriram os seus papéis. E uma das coisas que cumpre o seu papel de defesa dos pilotos e dos navegadores são exatamente essas fitas. Isso é uma coisa que custa 40 ou 50 euros. Quando baterem, não hesitem. Cortem-na, que é para não poder ser utilizada por mais ninguém em nenhuma situação, e troquem-na. Relativamente aos cintos de segurança, querem o meu conselho? Cortem as etiquetas e a seguir ofereçam aqueles cintos a um amigo vosso que tenha um daqueles carros, um daqueles jipes para fazer as brincadeiras ao fim de semana no monte. Eles acham piada e têm os cintos de um piloto e vocês não se alejam mais. Portanto, aconselho vivamente a que façam isso. É absolutamente imprescindível que isso aconteça para a nossa segurança e para que depois de uma situação como esta nós possamos estar aqui tranquilamente a conversar uns com os outros. Luís, obrigado pela tua presença, obrigado sobretudo pelos teus conselhos e esperamos ver-te a ti e ao Armindo o mais rápido possível, de novo em ação, tanto no Campeonato de Portugal de Rallys como agora também num regresso ao Campeonato de Portugal de todo terreno. Obrigado, Luís, uma vez mais. Exatamente, obrigado a ti e obrigado a todos e um abraço para todos e obrigado pelas imensas palavras e pelas imensas mensagens de incentivo que temos recebido. Obrigado a todos por isso. A presença de Craig Breen no Campeonato de Portugal de Rallys foi outro dos grandes temas de conversa na prova de Faf. Este ano a Hyundai trouxe um piloto mundial, portanto as coisas são um bocadinho diferentes do que é que são até agora. Nós, pilotos portugueses, pilotos do Nacional, temos todos um nível mais ou menos constante e igual entre todos, em termos de orçamento, em termos de preparação, em termos de quilómetros, em termos de testes, e agora com a chegada de um piloto mundial, piloto de fábrica, tudo isto vai ser desvirtuado e em condições normais será um piloto que estará num ritmo completamente diferente do nosso. Contudo, nós não podemos atirar a toalha ao chão à partida e vamos lutar para dar a máxima de luta possível e vamos no fim esperar para ver o que é que dá. Claro que leva à fasquia, claro que vai-nos trazer mais dificuldades, a experiência dele, todas as aprendizagens e coisas que ele traz do campeonato do mundo e de um piloto de fábrica, sem dúvida que vai-nos trazer bastantes mais dificuldades, mas temos que saber tirar daí o que de bom tem para nós, que é tentar ir atrás dele e aprender com ele. Para mim é fantástico,
aumenta o espetáculo, aumenta a notoriedade do campeonato no estrangeiro e para o público acho que vai ser fantástico. O Rally da Demo Porto foi palco para mais uma grande exibição do Gonçalo Henriques, o vencedor do FPAC Junior Team 2022 e que, como prémio, teve uma temporada com o Renault Clio Rally 5. Como já referimos, o Gonçalo Henriques está hoje connosco em estúdio para nos contar tudo. Gonçalo, obrigado por teres aceito este desafio e começo por outro desafio. Como foi o desafio de competir no FPAC Junior Team 4 anos depois de teres feito os primeiros rallies, então com 20 anos mais ou menos de idade? Olá, foi um desafio e uma aprendizagem muito grande. Os meus primeiros rallies foram em pisos de terra, apesar de ter tido na maior parte deles problemas e não os ter acabado, porque corria num carro mais velho, com menos resistência. O asfalto era onde eu precisava de aprender mais e de evoluir, e o troféu ajudou-me a evoluir, não só a minha condução, mas também a minha maneira de gerir os rallies. Foi um troféu muito competitivo, principalmente entre mim e o Rafael Cunha, um grande piloto que vem principalmente do asfalto, e nós lutámos muito com ele o ano todo, em todos os rallies. Começámos mal a temporada com um acidente no rally de Castelo Branco, e tivemos de dar ao chinelo, digamos assim, no resto dos rallies para conseguir chegar ao título. Já o disseste, começaste com um Clio velhinho, um Clio Williams. Agora voltas com um Clio, mas com um Clio Rally 5 da última geração desta categorização da FIA para os rallies. A estreia no Vieira do Minho foi excelente, 6º lugar na geral, 1º lugar nos duas rodas motrizes e essa estreia trouxe-te mais tranquilidade? Trouxe mais tranquilidade. Não, na verdade as condições em Vieira do Minho estavam difíceis, havia muita lama e o meu carro sendo menos potente, com uma boa utilização, permitiu-me andar nos lugares da frente. Trabalhámos bem o rally, eu gostava muito do traçado, sentimos-nos já à vontade desde o início, entramos um pouco cautelosos, também para perceber, porque não chegámos a andar naquele tipo de condições com o carro. Os tempos começaram a aparecer, eu estive sempre durante o rally muito preocupado era com o campeonato júnior, nunca estive muito preocupado com as duas rodas motrizes, apesar de haver muitos pilotos do campeonato na Portugal das duas rodas. Eu nunca estive muito preocupado em debater-me com eles, digamos assim. Só no final do rally é que percebi que estava na frente e com uma vantagem considerável. Por isso posso dizer que correu bem, correu muito melhor daquilo que nós estávamos à espera. Além de vencermos o Júnior, vencemos também as duas rodas. Fala-me um bocadinho do Clio Rally 5. É uma boa escola para um piloto que está, não a dar os primeiros passos, mas ainda numa fase muito, muito prematura da carreira? Sim, o carro é muito giro, a caixa de velocidade já é sequencial, torna o carro muito mais engraçado. É um carro com cerca de 180 cavalos, não tem uma potência exorbitante, mas é o suficiente. As suspensões são bastante limitadas, pelo menos em comparação com os Rally 4, mas fazem o trabalho delas, por vezes não tão eficazmente, mas é o que temos e nós temos trabalhado da melhor maneira com aquilo que temos. O carro não é muito complicado de conduzir, pelo menos para o meu estilo de condução. Acaba por não ter muitas afinações, mas temos de trabalhar com os alinhamentos e com essas coisas todas e conseguimos já aprender a trabalhar essas coisas sem ir já ao pormenor a trabalhar afinações de suspensões e tudo mais, aprender uma coisa de cada vez. Vitória nas duas rodas motrizes e nos júniores. No Vieira do Minho, entretanto, surge o Rally de Faf, o Rally do Europeu, primeira prova do Campeonato Nacional, mais uma vitória, digamos, entre os pilotos júniores, um terceiro lugar nas duas rodas motrizes, liderança da tabela. Isso deixa-te com vontade de querer mais e, sobretudo, sentes que tens os olhos do mundo dos rallies em Portugal colocados em ti? O Rally de Faf não fazia parte do nosso programa, mas tivemos um patrocinador, a Cumo, possibilitou a nossa participação.
Nós trabalhámos o rally muito bem também, fizemos uma coisa diferente que não estávamos habituados, apesar de eu não reconhecer, não fazer muitas passagens nos reconhecimentos, desta vez só pude fazer mesmo 2 e sendo um rally novo para mim, a primeira passagem foi obrigatoriamente a tirar notas e a segunda a retificar e está feito. Eu dei-me bem com isso. É um desafio também. Sim, foi um desafio. Achaste que é também uma aprendizagem nova? É aquilo que te espera se deres passos maiores na carreira? Sim, exatamente. Eu já pensava em trabalhar assim, mas depois é aquela situação, os outros não trabalham, eu vou trabalhar, será que vou ficar para trás? Penso que não vou ficar para trás porque eu dei-me bem com isso, consigo acreditar muito mais nas notas e não é que eu não o fizesse antes, mas assim temos mesmo de acreditar porque eu não conheço o que está à minha frente. E as notas acabam por ser tiradas com muito mais calma, para bater tudo certo. Foi um rally muito bom para mim e com um resultado bom também foi bom. Pronto. Sim, sinto que o mundo dos rallies em Portugal começa a estar um bocadinho de olhos em mim, mas não vejo isso como uma pressão, vejo isso como uma coisa normal e tento sempre dar o meu melhor para não correr mal, como é óbvio. Gonçalo, obrigado. Tudo bom para o resto desta temporada e para o futuro da carreira, que todos esperamos seja auspiciosa. Muito obrigado. A próxima prova do Campeonato de Portugal de Rallys acontece no final deste mês de março, ainda que um dos dias de rally já seja em abril. É o regresso ao Nacional do Rally Casinos do Algarve e essa situação parece receber nota positiva dos pilotos. O próximo rally é o Rally do Algarve, é para ganhar. Nós vamos fazer tudo para que sim. Temos plena consciência que o nosso colega de equipa é muito forte, mas pronto, temos que aprender com ele e tentar a todo o custo ser mais forte que ele. O Algarve tem troços espetaculares de terra. Na minha opinião, o rally é bastante melhor em terra do que em asfalto. São provavelmente um dos melhores troços que temos em Portugal. Aqueles estradões grandes, assim com os topos, rally rápido. E um rally novo, refrescar aqui o ambiente. Vai equilibrar um bocadinho mais as coisas, porque nós os troços aqui em cima, toda a gente aqui do campeonato que anda cá há muitos anos sabe os buracos todos e as curvas todas, e no Algarve vai ser um bocadinho, vamos ficar todos um bocadinho em pé de igualdade, porque os troços são novos. São troços fantásticos, é uma região que também merece ter rallies. Acho que o piso ideal para o Algarve é mesmo na terra, porque tem troços muito bons e, portanto, estou ansioso e expectante para ir para o Rally do Algarve e para tentar desfrutar. Fazemos a agulha e vamos falar de sustentabilidade ambiental, um tema que está diariamente nas nossas vidas. O desporto automóvel não tem também como escapar ao assunto e ainda bem. Desde o ano passado que a FPAC decidiu tornar a sustentabilidade ambiental um dos pontos mais importantes da sua plataforma, seguindo os desígnios da Federação Internacional do Automóvel. Surgiu assim o Código de Sustentabilidade Ambiental em vigor desde janeiro de 2022. Hoje, para conversarmos sobre o assunto, tenho comigo via Zoom Pedro Barros, membro da direção da FPAC. Pedro, obrigado por teres aceito o convite. 14 meses de trabalho, hora de um primeiro balanço. O que foi feito pela FPAC na área da sustentabilidade ambiental? Muito obrigado, João Carlos, por esta oportunidade. Efetivamente, desde que esta direção foi eleita, elegeu a sustentabilidade ambiental como uma das áreas fundamentais a tratar nos próximos tempos. A FIA já vinha numa ligação com a Organização das Nações Unidas a trabalhar esta área, tendo estabelecido aquilo que foi designado como uma estratégia ambiental FIA 2020-2030, assente em 3 pilares fundamentais: a ação climática, a tecnologia e a inovação e as práticas sustentáveis. Como nós sabemos todos, desde sempre o desporto automóvel tem sido um grande laboratório da evolução tecnológica que permite que depois essas evoluções sejam melhoradas e sejam adaptadas aos carros do dia-a-dia. Falámos dos automóveis, falámos da segurança, tivemos a oportunidade de ouvir o Luís Ramalho a dar-nos conta da importância da segurança no desporto automóvel, segurança essa que depois
tem reflexos e tem inputs naquilo que são os automóveis e aquilo que é o grande cerne da mobilidade que nos afeta a todos. Nós, recentemente, estamos pressionados por aquilo que são as questões ambientais, porque só temos um planeta. E, efetivamente, o nosso desporto, que utiliza combustíveis fósseis, é responsável por uma parte das emissões de CO2, que depois tem reflexos naquilo que são os impactos e a vida na Terra. Efetivamente, a FPAC tinha que apanhar este comboio, tinha que fazer o que tinha que ser feito, que é, primeiro, definir um conjunto de regras a ser implementado no desporto automóvel, de molde a que possamos estar em linha com o que de melhor vem sendo feito um pouco por todo o mundo, e para isso estabelecemos algumas questões fundamentais para trabalhar num primeiro momento. Ao nível do ruído, dos combustíveis, da proteção do piso e da limpeza do meio ambiente, e depois, num outro patamar, naquilo que são a relação com os organizadores, os participantes, as equipas, os adeptos e o público. Todos nós sabemos que sem fazermos isto não temos futuro. O próprio o setor automóvel tem grandes dificuldades naquela que é a definição do caminho próximo para o automóvel. E a nossa grande preocupação vai, por um lado, pelas questões da formação dos públicos, da melhoria da relação educacional das equipas, dos participantes e dos adeptos, mas também um outro trabalho interno que tem a ver com as regras que nós seguimos nos parques de assistência, quando trabalhamos com, por exemplo, a proteção dos pisos, quando trabalhamos com os combustíveis, quando trabalhamos com os ruídos, melhorando assim a relação com as populações. Aquilo que nós vemos, e ainda este fim de semana pudemos ver em Faf, onde tivemos já algumas ações junto dos vários participantes, por exemplo, no que diz respeito à proteção dos solos, com a utilização de mantas que impeçam que os combustíveis e os óleos sejam desperdiçados e sejam perdidos e prejudicam o ambiente. Percebemos aquilo e a importância da sensibilização das equipas para todas estas matérias que têm a ver com a recolha seletiva dos resíduos, tem a ver com o encaminhamento para a reciclagem desses próprios resíduos. Uma outra matéria que é extremamente importante e que nós todos temos que levar em conta é a utilização dos combustíveis. Nós hoje já temos, felizmente, no desporto automóvel, em várias áreas, uma utilização significativa de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis conseguem níveis de redução das emissões de CO2 em percentagens muito significativas, e, portanto, é esse caminho que nós estamos a seguir. Os campeonatos mais significativos em Portugal este ano de 2023 já estão a utilizar combustíveis sintéticos, com uma grande incorporação de produtos que reduzem as emissões de CO2, e isso permite-nos poder acalentar a expectativa de que em 2025 possamos ter uma situação de neutralidade carbónica. Pedro, deixa-me interromper-te só para te fazer uma pergunta adjacente. Em 2024, todas as competições organizadas pelo FPAC estarão obrigadas a cumprir o Código de Sustentabilidade Ambiental e não apenas recomendadas a fazê-lo, como é o caso atualmente. Como é que a FPAC pode ajudar os clubes, as organizações, as equipas a fazer isso mesmo, a cumprir esse código? Muito bem. Nós este ano 2023, o código já é obrigatório nos 4 principais campeonatos, ralis, todo terreno, karting e velocidade, e a partir do próximo ano será obrigatório em todos os eventos dirigidos e
e organizado sob a égide da FPAC. Nós, neste momento, fizemos já algumas ações de sensibilização, algumas ações de formação de todos os envolvidos no desporto automóvel. Solicitamos aos clubes a indicação de um responsável ambiental que é o interlocutor direto dos delegados ambientais. Nós nomeamos 5 delegados ambientais, 2 no continente, 2 na Madeira e 1 nos Açores, que são os parceiros, os interlocutores diretos que colaboram diariamente com os interlocutores dos clubes no sentido de aplicação daquelas que são as regras que constam do anexo ao Código de Sustentabilidade Ambiental. Estamos também a trabalhar naquilo que é o plano de comunicação, no sentido de podermos comunicar melhor o que já fazemos, a quantidade de redução de CO2 que nós estamos a fazer já em 2023 e temos em simultâneo também para as emissões que temos efetivas em 2023, temos já um plano de plantação de árvores que fazem o sequestro do CO2 e que fazem as compensações. É isto que estamos a fazer. Em 2022, em 2023 e 2024 irão ser plantadas 16 mil árvores que irão proceder àquilo que são a compensação das emissões de CO2 que forem feitas pelo desporto automóvel nestes 2 anos. A ideia é que o esforço coletivo do desporto automóvel irá permitir que tenhamos soluções para a manutenção dos motores de combustão, sem recurso a combustíveis fósseis e, portanto, poderemos estar em condições de manter o desporto automóvel dentro dos parâmetros que temos tido ao longo das últimas décadas. É evidente que surgirão outros combustíveis, outros motores, quer utilizando hidrogênio, quer motores elétricos. Isso será a normalidade, mas o fundamental é que possamos continuar a ter, neste grande esforço da indústria automóvel, possamos continuar a ter motores de combustão e motores de combustão no desporto automóvel. Pedro, muito obrigado por nos teres explicado como a FPAC e o desporto automóvel em Portugal desejam estar e já estão na linha de frente da sustentabilidade ambiental. Obrigado. Destaque para o prólogo do Mundial de Resistência, que teve lugar em Sebring, pista onde o campeonato se inicia esta sexta-feira com as 1000 milhas. Filipe Albuquerque fez o melhor tempo dos LMP2 com um dos Oreca da United Autosport, na frente de outro Oreca, este da equipa WRT, onde Rui de Andrade é um dos pilotos. No karting, merece também destaque o terceiro lugar de Lorenzo Campos, na categoria X30 Júnior, durante a jornada de abertura da WSK Open Series, realizada em Itália, na pista de Lonato. No fim de semana, inicia-se o Campeonato de Portugal de Karting Toyota. Numa organização do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, a prova terá lugar no Kartódromo de Viana do Castelo. A lista de inscritos prevê-se bem recheada, estando em pista 6 categorias. Inicia-se também o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com mais uma edição da rampa Porca de Mursa. A organização está a cargo do CAMI, havendo no sábado 2 sessões de treinos livres a partir da 1h30 da tarde, com a primeira subida de prova prevista para as 16 horas. No domingo, um treino livre logo às 10 da manhã e as outras 2 subidas de prova estão agendadas para o 12h30 e as 13h45. E é já a hora de despedida neste À Prova, mas é apenas um até para a semana. Voltamos na quarta-feira com mais uma edição deste magazine das redes sociais da FPAC. Até lá, já sabe, vá às corridas.